Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do triunfo do Bahia com T maiúsculo. Triunfaço, Rasta! Diante de uma fraca equipe, a equipe do Londrina muito fraca. Eu posso dizer, sem problemas, que até então foi a pior equipe que o Bahia jogou. O Bahia não encontrou nenhuma equipe tão fraca, nem a equipe do Sampaio Corrêa foi tão fraca quanto essa equipe do Londrina. Muito fraca, apresentou um futebol horrível e, é claro, as peças que estão faltando podem ter feito falta? Pode ter feito falta. Eles que vieram para Salvador com 3 desfalques. 2 por lesão, um volante e um lateral direito. E perdeu um lateral direito também no cartão vermelho no último jogo. Então eles jogaram com lateral direito improvisado. Isso pode ter provocado um time mais enfraquecido para jogar na Fonte Nova diante de um Bahia muito empolgado, a torcida cantando, vibrando o tempo inteiro. Eles se assustaram e erraram bastante. Melhor pra gente que aproveitou os lances. Melhor pra gente. E a volta do Rezende, Rasta. E a volta do Rezende, que volta do Rezende. Até que ele começou meio estranho, deu uma braga ali no início do jogo, quando ainda estava 0 a 0, mas logo aos 4 minutos ele rouba uma bola que sobra para o Davó, que aciona o Rildo, que deixou de ser cabaço. O Rildo deixou de ser cabaço, faz o primeiro gol, faz o segundo gol também com assistência do Davó, e o Bahia mata o jogo ainda no primeiro tempo com um outro gol de Danielzinho, que para mim foi o melhor em campo. O Rildo fez 2 gols, mas para mim o Danielzinho foi o melhor em campo, Rasta. E faz um gol de perna esquerda de fora da área. Olha a diferença que se faz quando você chuta. De perna direita, de perna esquerda, com a perna boa, com a perna não boa. O importante é chutar. E o Danielzinho, muito consciente, chuta de perna esquerda, de fora da área e faz um golaço, matando o jogo, fechando o caixão. 3 a 0 Bahia no primeiro tempo e teve caixa para mais. Só que o Rildo continua sendo cabaço. O Rildo foi importante nesse jogo? Foi. E aí eu concordo até com o Guto Ferreira, que fala na coletiva que o jogador não pode ser só importante fazendo gols. O jogador tem que ser importante no conjunto. E no conjunto ele fez as assistências que fez e ajudou o Bahia também a vencer esse jogo. Então, uma ressalva que a gente tem que fazer. O jogador não pode ser considerado ruim porque ele não faz gol. Ele foi importante dando as assistências e o Bahia fez os gols graças às assistências dele também. Então, tudo bem, beleza. Eu até concordo com o Guto, mas não pode perder as chances que teve. Não pode. No primeiro tempo e no segundo tempo. No segundo tempo ele teve chance de fazer um gol, claro, aquela lá ele enfiada que o Danielzinho coloca ele na frente, o zagueiro consegue interceptar ele antes dele chutar. Ele poderia ter chutado um pouco mais antes, não, mas ele sempre dá aquele toque a mais, sempre tenta dar aquele drible a mais, continua com o mesmo problema, parece que as críticas não chegou ao senhor Davó, que continuou deixando a desejar na questão ofensiva, mas a gente pode dizer que ele foi o péssimo em campo? Não pode, porque as assistências também são importantes. Também são importantes. Deixar o jogador na feição para meter para o gol é muito importante e foi isso que ele fez muito bem. Mas a gente pode falar o quê? O Bahia encontrou uma mosca morta, uma galinha morta. Os caras erravam tudo e entregou o jogo para o Bahia já nos primeiros minutos do jogo. E o Bahia não teve muita dificuldade de colocar a sua vantagem diante do Londrina. O Londrina é um time que provavelmente se assustou com o Bahia, porque eles estavam vindo ruim jogando fora de casa. Realmente, é a terceira derrota deles. 3 jogos fora de casa, 3 derrotas. Mas eu não vi em nenhum jogo deles, os melhores momentos que eu vi, não vi eles errarem tanto quanto eles erraram diante do Tricolor. Certamente o Tricolor colocou medo nos caras. E isso é importante. Estar ali naquele pelotão lá de cima, saber que aqui em Salvador, quem vem aqui em Salvador vai ter dificuldade de ganhar, isso é importante para todas as equipes que vierem para cá vai ter esse mesmo receio de encarar o Bahia. Só que o Londrina teve, além do erro da zaga que entregou as bolas, eles não jogaram tão fechadinho, eles jogaram dando bastante espaço para o Bahia, isso foi importante. Mesmo no segundo tempo, eles já com o caixão fechado não tinham o que fazer. Eles não tinham como tentar reverter o placar pela inferioridade técnica do seu time, dos seus jogadores, não dá para reverter. E mesmo assim ele continuou dando espaço para o Bahia e o Bahia teve chance de fazer mais, acabou fazendo só mais um com o Marco Antônio, que deixou de ser cabaço na Série B também. O Marco Antônio estava precisando fazer gol, dá um belo chute
Mais uma vez, o Bahia consegue não tomar gol jogando em casa. O Bahia que já tem 6 jogos no campeonato só tomou 2 gols. E curiosamente os 2 gols que o Bahia tomou foram em jogos que o Bahia não venceu. Então é importante o Bahia continuar não tomando gol e as coisas vão acontecer. É o que a gente também espera na terça-feira jogando contra a equipe do Azures. Que o Bahia marque primeiro para poder pressionar a equipe local. Mas falando dos jogadores desse jogo, Rasta, a gente pode dizer que o Rezende voltou no mesmo nível ou melhor, muito bem. O Patrick, apesar de também ter dado uma braguinha ali logo no início do jogo, também devolveu uma bola errada, mas eu vi o Patrick jogando, apoiando ofensivamente. Eu não vou fazer crítica a Patrick, apesar de eu ter ouvido e visto nas redes sociais falando mal do Patrick, mas eu não vi isso. Então eu vi outro jogo, porque eu só vi o Patrick cometer um erro logo no início do jogo, depois ele se estabilizou, apoiou o setor ofensivo. Eu achei isso importante, porque é essa característica que a gente precisa de um dos volantes. Tem gente que defende até que o Bahia deveria jogar com o Rezende e o Emerson Santos pelo que o Emerson Santos vem mostrando nas partidas que jogou, tanto entrando depois, tanto entrando quando titular, como titular quando o Rezende estava contundido, mas eu não vejo esses 2 volantes sendo útil para o Bahia em determinados jogos. Um jogo como esse, como o do Londrina, o Bahia precisa que um dos volantes tenha uma característica ofensiva, e acho que o Patrick tentou fazer isso, algumas vezes conseguiu, outras não, mas o fato de ter tentado eu achei importante. Até o próprio Rezende acabou apoiando ofensivamente quando ele rouba aquela bola e aciona rapidamente o Davó, que pensou rápido, pelo menos para isso, para fazer assistência, ele pensa rápido. Pensou rápido e acionou o Rildo, que estava livre, só fez driblar e chutar para o gol. E aí, naquele lance, eu até falei assim, ó, poxa, o Davó quase atrapalha o Rildo naquele primeiro gol, porque o Rildo dribla e vai para cima e o Davó vem para cima do encontro dele também. Mas aquele encontro foi importante porque o jogador do Londrina vinha para interceptar, então o Davó veio acompanhando ele, diminuindo a possibilidade de ele conseguir interceptar o chute do Rildo. Isso foi importante. Eu só consegui ver isso nos melhores momentos. Naquele momento do jogo eu não tinha essa percepção, mas foi importante ele ter acompanhado para poder fazer uma barreira para o Rildo chutar para o gol. Bahia 1-0, lindo. O Bahia consegue com um chute de fora da área, coisa que eu estava cobrando muito o Bahia, desculpa. O Bahia chutar de fora da área, o Bahia conseguiu chutar de fora da área 2 vezes pelo menos, com o Danielzinho, com o Rildo, e conseguiu ser feliz. É aquela história, Rasta. Se você chuta na direção do gol, você tem uma probabilidade muito grande de você fazer o gol. Se você chuta, você também tem essa probabilidade. Você só não vai ter essa probabilidade se você não chutar. E foi o problema do Rildo. O Rildo teve um lance que ele, no primeiro tempo, que ele adianta demais a bola, depois tenta cavar um pênalti. Eu acho que não foi pênalti. No segundo tempo, o Danielzinho lança ele também demora de dar o chute, poderia chutar logo e também não consegue ser feliz, não consegue dar o chute para poder fazer o gol. Se chuta, teria a chance de fazer o gol. Então o Bahia ficou dependendo do Davó em alguns momentos para fazer o gol e não fez. Quando dependeu dos outros atacantes, do Marco Antônio e do senhor Rildo, conseguiu fazer. Ainda bem que a gente tinha 3 atacantes no jogo e mais o Danielzinho chutando bem. O Jacaré entra, e o Jacaré, eu vi algo interessante hoje no Twitter sobre o Jacaré. O Jacaré, ou ele pensa, ou ele corre. E ele só corre. E é exatamente isso. Ele emprega uma velocidade nos lances que não é necessária em algumas vezes. Às vezes é só conduzir a bola, e ele tenta correr com a bola, e aí quando ele toca na bola, ele adianta demais a bola e perde o lance. Então, esse é um problema que eu estou vendo hoje, que está dificultando hoje as jogadas com o Jacaré. Ele perde muito a bola porque ele emprega uma velocidade desnecessária e que ele não consegue colocar aquela velocidade e dominar a bola e conduzir a bola. Então, perdeu o lance. Perdeu vários lances assim, já vem perdendo em outros jogos também com essa mesma característica. O Ronaldo entra em campo, e o Ronaldo quando entra em campo, o jogo já está definido, né? O placar já está definido, não apresenta muita coisa. Quem teve a melhor chance desses que entraram no segundo tempo
foi o Marcelo Rian, mas foi um lance também que ele estava impedido, mas não conseguiu também chutar na direção do gol, chutou para fora. O Bahia que utilizou também o Gregory nesse jogo. Então, o placar elástico favorece que o técnico coloque jogadores com essa característica, jogadores mais novos que o Bahia precisa dar minutagem para poder verificar se tem condições de apoiar o tricolor. O Marcelo Rian, que a gente já viu aí descendo para o sub-20, jogou no sub-20 aí, né, recentemente, conseguiu fazer 2 gols, mas na equipe principal, se o Bahia não tivesse vencendo com esse placar elástico, eles não teriam chance. Dificilmente o Marcelo Rian e o Gregory entrariam em campo se o Bahia estivesse vencendo o jogo de 1-0, por exemplo, se o Bahia tivesse empatado, se o Bahia tivesse ganhando de 2-0, que é um placar também difícil, mas não, o Bahia botou um placar elástico e conseguiu fazer as substituições, colocando esses garotos em campo e mais deixando outros jogadores descansados mais tempo. O Bahia que vai jogar já na terça-feira, então tem um pouco tempo de descanso. Então é importante a gente construir um placar diante de uma equipe que não mostrou nenhum poder ofensivo. O senhor Danielzinho só apareceu em 2 lances no jogo, exatamente 2 chutes muito fracos, sem nenhum perigo. Então foi uma equipe que foi facilmente batida e permitiu que o senhor Guto Ferreira colocasse os garotos em campo para poder dar minutagem, para poder ganhar casca e ser útil no futuro. Isso foi muito importante. Uma outra questão que a gente precisa falar também é do Borel. O Borel terminou o jogo. O Borel conseguiu terminar o jogo. E, assim, eu já não estava mais fazendo crítica em relação a isso, porque se o Borel jogasse 45 minutos e jogasse muito bem e ajudasse a equipe a triunfar, para mim estava ótimo. É importante que ele continue até o final? Porque quem entra no lugar dele não dá a mesma resposta. Mas o Borel entrou jogou os 90 minutos, sem problemas. Então, é aquela história, com o tempo ele vai se adaptando. Vai acontecer de novo de ele ficar fora? Provavelmente, mas vamos torcer para que todas as vezes que a gente tenha o Borel em campo, ele seja útil. Não foi tão útil nesse jogo, mas o Bahia conseguiu fazer as jogadas que precisava mais pelo lado esquerdo ou pelo meio e conseguiu fechar o jogo, conseguiu matar o jogo. Agora é esperar o próximo jogo e torcer para o Bahia conseguir manter essa mesma pegada, ser um time extremamente ofensivo diante de equipes mais fracas e ser efetiva. Não dá sopra por azar como deu para o Ituano e como deu para o CSA. Bora Bahia! Bora Barruts, Veloso fui!